Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores da mesa diretora, demais vereadores, comunidade que nos acompanha aqui também em seus lares. A teoria de Pareto, ela também chamada de regra de 80-20, diz que 20% dos fatores são responsáveis por 80% dos resultados. E é por isso que a gente deveria, então, aplicar pelo menos 80% dos nossos esforços e discussões naqueles 20% dos temas mais relevantes que representam 80% dos desafios da nossa cidade. E algo que eu já comentei na reunião anterior, e acho que é muito importante a gente voltar a discutir nesse momento, diz respeito aos déficits da FURB junto ao SBLU. Eu tomei o cuidado de juntar aqui algumas informações e entrei em contato com o SBLU novamente hoje, pedindo alguns relatórios sobre os passivos que a FURB tem com esse instituto. E desde 2022, ainda temos ativos cerca de 93 milhões e 300 mil reais de parcelamentos da FURB. Isso é um montante assustador para uma instituição que, infelizmente, está andando de lado há algum tempo. Até porque, dos parcelamentos ativos, a gente tem parcelamentos desde 2022. Apenas no ano passado, esta Câmara teve que autorizar a FURB a dar pedaladas de mais de 33 milhões de reais. E é por isso que eu acho muito pertinente que a gente comece essa nova legislatura e essa nova gestão da nossa cidade atacando os problemas reais da nossa cidade. E por isso, convidei cada um dos senhores vereadores a assinarem a instauração de uma comissão temporária para que a gente possa discutir um regime de recuperação da FURB. A intenção dessa comissão é colocar todas as partes interessadas, a comunidade, o Poder Executivo e os integrantes da FURB para estabelecer, sim, um plano de contingenciamento com prazo definido para sanear as contas da FURB. Não tem mais condições da gente continuar pedalando as contas da FURB a esmo. A gente pode sim discutir o regime de parcelamentos, desde que esteja incluído em um regime de recuperação da FURB. E é por isso que eu considero esse tema de extrema relevância. Temos o apoio da maioria dos vereadores e quero convidar aqueles que ainda não assinaram a assinar a abertura dessa comissão, para que juntos a gente consiga sentar de igual para igual e determinar qual que será o plano de contingenciamento para que a gente ataque esse problema com a seriedade que ele merece. Inclusive, relembrar a cada uma das pessoas que nos acompanham aqui em seus lares, que esse é um tema que gera muito constrangimento a nós vereadores, porque quando não se autoriza o parcelamento de débitos da FURB, a gente incorre em colocar todo o Poder Executivo, inclusive o Poder Legislativo, em maus lençóis, porque acaba prejudicando a maneira de gerenciar a cidade como um todo. E é por isso que foi sendo levado com a barriga até esse momento. E chegou o momento, de fato, de atacarmos o problema. Eu falo de regime de recuperação porque os estados, eles já possuem, em algum grau, endividamentos. Estados como Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais, até pouco tempo atrás, estavam insolventes. Não conseguiam, vereador Bruno Cunha, pagar os seus compromissos com o governo federal. E eles estavam lá pedindo para que tivessem mais parcelamentos junto ao governo federal. E daí o que acontece? Ok, a gente aceita fazer mais parcelamentos, senhores estados, desde que apresentem e aprovem junto às suas assembleias um regime de recuperação fiscal dos seus estados, que exigiria que eles congelassem salários, que eles cortassem na carne, que eles parassem de fazer admissões, que eles privatizassem empresas públicas, ou seja, parcelamento sim, mediante uma contrapartida. E, infelizmente, a gente ainda não viu a FURB trazer a contrapartida necessária para a gente sanear as contas em um prazo determinado. Conceda a parte a Vossa Excelência. Ouço pela ordem, vereador Bruno Cunha. Vereador Nazato, quero te parabenizar por trazer esse tema, pela coragem, pela necessidade da gente, como você muito bem disse, na raiz do problema. Nós tivemos algumas situações aqui, nas últimas legislaturas, no último ano principalmente, onde houve um pedido para que a gente aprovasse, que cedesse a determinados terrenos para que pudessem ser negociados para pagar a dívida. E eu falei, está gravado aqui diversas vezes, que a gente naquele momento estaria, votei favorável porque entendi a necessidade, mas que era uma medida paliativa, que a gente em algum momento teria que ter coragem de ir na raiz do problema. E a raiz do problema é fazer essa discussão. Essa discussão também que passa por uma aproximação da própria faculdade com o próprio Poder Executivo. Em várias situações que foram colocadas de parcerias nas secretarias não foram para frente. Eu vejo um caso aqui que eu lutei muito pelo plano de arborização da cidade, e aí você vai ouvir a versão de um, coloca a culpa do outro, e o problema está lá e as coisas não saem do papel. Então, eu acho fundamental que a gente participe e que a gente possa fazer essa discussão, e ela é uma discussão
essencial para a nossa cidade. Parabéns, conta comigo e quero estar presente nessa discussão também. Obrigado pelas colocações, vereador. Senhor presidente, por conta da parte, mais 1 minuto? Concedo mais 1 minuto pela parte. Obrigado, vereador. E é muito importante a gente dizer que o grande objetivo dessa comissão temporária não é colocar a faca no pescoço de ninguém. Pelo contrário, é um tema que precisa ser amplamente discutido. E como a Câmara de Vereadores é o canal, é aquilo que liga a população lá na base às intenções do governo, às intenções do Poder Executivo, é uma maneira de a gente trazer transparência a esse processo. Tem muitas pessoas que estão pagando a conta, inclusive servidores, vereador professor Gilson, que estão tendo descontado na sua aposentadoria o valor referente ao SBLU, e eles querem saber que tipo de discussões a Câmara está tomando a respeito disso. E vai ser oportunidade de a gente trazer, sim, as pessoas para verem aqui aonde que a gente está atacando os problemas. A gente precisa de mais transparência, a gente precisa de ações contundentes e a gente vai conseguir isso, sim, porque eu tenho certeza que a FURB também tem um compromisso de sanar esses problemas e fazer isso com a máxima transparência. Obrigado, senhores vereadores.